Está connosco agora no Now à meia-noite o professor Eduardo Batista Correia, analista Now. Olá, professor, boa noite. Vamos começar. Muito obrigado e o professor também. Bem, obrigado. Isso ainda bem. Vamos começar com o Estreito de Hormuz. O impasse continua, estas negociações. O Irão diz que vai manter o Estreito fechado enquanto os Estados Unidos não cumprirem os compromissos previstos no protocolo assinado em junho. Avanço e recuos, intransigências. Vê uma abertura do Estreito de Hormuz no futuro próximo? Não me parece, Rodrigo. Apesar de Donald Trump dizer que o Estreito de Hormuz está aberto. E os iranianos dizem que não está. Eu diria que não cabe nem aos iranianos, nem aos americanos dizer se está aberto ou não. Cabe aos capitães dos navios, cabe às seguradoras. E aquilo que nós temos percebido é que, de facto, a realidade está muito mais próxima daquilo que os iranianos dizem que acontece no Estreito de Hormuz do que propriamente daquilo que o presidente americano diz. De facto, em tempos normais, para quem nos ouve, cerca de 130 a 150 navios atravessavam o Estreito de Hormuz por dia. Hoje é raro o dia onde passam dois. E quando passam debaixo de alguma instabilidade. Portanto, Rodrigo, para responder diretamente à tua pergunta, o Estreito de Hormuz, a abertura do Estreito de Hormuz é extremamente importante para a Europa, que se abastece de forma muito significativa de fontes energéticas, nomeadamente gás natural e petróleo, provenientes daquela região do mundo. É muito importante para os países exportadores, Arábia Saudita, Kuwait, Qatar, Bahrein, que vêm ali, atrás daquela passagem, a sua principal fonte de receita, mas o que é facto é que ele está absolutamente tapado e estrangulado. E, portanto, a economia mundial percebe hoje que o abastecimento de cerca de 20% dessas matérias muito importantes ao cotidiano e à indústria e ao comércio estão, no fundo, travadas. Não se vê luz ao fundo do túnel, porque os americanos, Donald Trump, no fundo, entrou num antagonismo cada vez mais exacerbado para com o Irão. O Irão exige uma série de condições que estavam precisamente no pré-acordo em junho, nomeadamente a libertação dos ativos que estão, no fundo, congelados há décadas, a libertação dos portos iranianos, a capacidade do próprio Irão exportar petróleo, a razão pelo qual o Irão estrangula o Estreito de Hormuz é precisamente essa, porque senão, no fundo, a frase da diplomacia iraniana é: se nós não podemos exportar, mais ninguém exporta. Sim. Portanto, Rodrigo, não se vê luz ao fundo do túnel, de facto. Há aqui também uma frase de Galibaf, falávamos agora de Galibaf, deixem de esperar que essa equipa de palhaços tire um coelho da cartola e resolva a confusão que vocês próprios criaram. Ele está aqui a referir-se a Scott Bassett e Pete Hegseth. Como é que os Estados Unidos, de facto, vão descalçar esta bota, visto que o Estreito de Hormuz estava aberto antes desta guerra começar? O que aconteceu, Rodrigo, de fevereiro para cá é o oposto daquilo que eram os objetivos iniciais. Vamos lá relembrar porque é que os Estados Unidos atacaram em conjunto com Israel. E que às tantas já nos esquecemos, não é? É verdade, já nos esquecemos. E, portanto, andamos aqui a debater detalhes e esquecemos, no fundo, dos eixos centrais. Os Estados Unidos e Israel atacaram, em fevereiro, o Irão porque estavam ambos convencidos que era possível deitar o regime abaixo. Porquê? Porque havia um conjunto de manifestações de rua muito intensas, onde morreram dezenas de milhares de pessoas, e parecia que o regime estava num ponto pré-queda. E, portanto, esse ataque visava precisamente isso. E foi muito bem sucedido no primeiro dia. À imagem do que tinha acontecido na Venezuela, no fundo, os ataques foram capazes de decapitar praticamente todos os grandes líderes, nomeadamente o líder supremo, os líderes de algumas das forças vigentes no Irão, e havia a ideia de que era possível, no fundo, substituir por oponentes, por pessoas que estivessem próximas de uma suposta alteração de regime. Ora, nada mais enganados estavam. Sim. O regime foi capaz de se regenerar, foi capaz de se tornar mais forte, abafando a oposição, e o regime descobriu algo, ou pôs em prática algo que já sabia da história, já sabia da sua visão estratégica, mas que nunca tinha utilizado: o estrangulamento do Estreito de Hormuz. Portanto, nós temos hoje um Irão substancialmente mais importante nas relações geopolíticas, porque utiliza precisamente esse instrumento que nós, portugueses, descobrimos no final do século XV, início do século XVI. Fomos os primeiros a controlar o Estreito de Hormuz. Precisamente, com Afonso Albuquerque. Sim. E, de facto, aquilo que nós temos hoje é um impasse muito grande. A capacidade do Irão dizer aos Estados Unidos que não têm a capacidade de alterar aquilo que queriam alterar, impondo condições e tendo um regime islâmico mais forte, mais fortalecido. Portanto, tudo ao contrário do que Donald Trump queria no início. E temos hoje um Donald Trump que ameaça por todos os lados. Ele acabou de ameaçar Oman, quer dizer, e Oman, é bom quem nos ouça,
perceba que Oman é, há décadas, o intermediário. E, portanto, Donald Trump não só não entende a mensagem, como quer matar o mensageiro. Isto utilizando aqui estas... É Trump a disparar para todos os lados e também a partilhar uma imagem onde sugere a ideia de que o Estreito de Hormuz vai ser território dos Estados Unidos. Mas deixa-me interromper-te, Rodrigo. Eu diria que Donald Trump tem a ambição de pôr uma bandeira no planeta e dizer que o planeta é Estados Unidos. Porque ele já reclamou o Canadá, ele já reclamou parte do México, ele já reclamou, no fundo... A Groenlândia. Já nisso Cuba... A faixa de Gaza. Sim. Portanto, no fundo, o que Donald Trump gostaria era de mudar o nome do planeta Terra para planeta USA. O planeta Trump, se calhar. Isso, idealmente. Se o deixassem, certamente era o que ele iria, no fundo, transformar, porque é absolutamente autocentrado e não consegue, no fundo, entender o que é a história, o que são as relações internacionais e o que é, no fundo, as relações de poder e o respeito pela diferença. Sim. Vamos agora para uma outra geografia. O Kremlin veio hoje rejeitar um cessar-fogo na atual linha de frente da Ucrânia. Se as negociações no Médio Oriente parecem estar quase congeladas, aqui parece que estão mesmo congeladas. Como é que se pode descongelar as negociações entre Kiev e Moscou? Excelente pergunta. Relembrar que esta operação militar especial se iniciou em fevereiro de 2022. Portanto, já passaram 4 anos e meio. E, de facto, se na altura nós achávamos que ia ser a walk in the park para os russos, ou seja, todos nós... Aliás, chegámos a oferecer, a Europa chegou a oferecer abrigo a Zelensky. No fundo, o que nós temos hoje é uma notável resistência dos ucranianos face a uma potência militar muito mais musculada, a Rússia. Mas o que temos é um grande impasse no terreno. E, de facto, o que temos visto é que a Ucrânia tem tido a capacidade de, no fundo, impor restrições e perigos à Rússia. Quando eu digo restrições, estou-me a referir aos drones que são capazes de atacar centrais de dados, que põem em causa os meios de pagamento eletrónicos, que põem em causa o acesso à internet, que são capazes de atacar petrolíferas, que põem em causa o abastecimento, no fundo, o normal abastecimento de combustíveis. Neste momento, apenas cerca de 1/3 dos postos de abastecimento na rua na Rússia é que estão a funcionar, exatamente. Portanto, no fundo, a Ucrânia tem sido capaz de fazer algo absolutamente inesperado, que é levar a guerra, ou aliás, as consequências da guerra, ao quotidiano dos russos. Sim. E de uma Rússia cada vez mais próxima dos seus 2 principais centros, Moscovo e São Petersburgo. E temos, de facto, os drones a chegar a essas regiões. Aliás, há também notícia hoje de que os russos estão a retirar milhares de milhões de euros dos bancos devido ao receio do Kremlin em usar esses ativos, esses depósitos, para financiar a guerra. Portanto, mais uma vez, esta guerra a chegar às elites. Rodrigo, aí há notícias contraditórias sobre as razões pelas quais os russos estão a correr a ter dinheiro físico consigo. Há um conjunto de notícias que dizem, e parecem sensatas, até porque a Rússia tem capacidade de imprimir dinheiro, portanto Vladimir Putin tem a capacidade de imprimir dinheiro, ao contrário de economias mais, no fundo, partilhadas, como é o caso da União Europeia, que é o facto das caixas multibanco e dos meios eletrónicos estarem muitas vezes bloqueados precisamente pelos ataques de drone que a Ucrânia tem tido a capacidade de levar a cabo. Onde é que está o equilíbrio? Ou onde é que está o desequilíbrio? Enquanto Vladimir Putin achar que os ganhos de manter a guerra relativamente à Ucrânia, relativamente ao território conquistado, superam ainda as dificuldades do povo russo, ele vai manter esta guerra. E não vai conversar e não vai negociar. A partir do momento em que, se lá chegarmos, Vladimir Putin conclua que as consequências da guerra no cotidiano dos russos, nomeadamente nestas matérias que acabámos de referir, na sensação de segurança, na sensação de crise económica, no acesso a combustíveis, começar a superar os ganhos da guerra, aí Vladimir Putin terá incentivos a negociar. Não se vislumbra, por enquanto, uma luz ao fundo do túnel nestas matérias. Vamos olhar ainda para a situação em Ceuta, a ouvir a sua posição relativamente a esta situação que também continua, de certa forma, num impasse. Neste momento, mais de 100 migrantes estão a fazer uma greve de fome, exigem ser acolhidos. Há ainda milhares de migrantes que permanecem no enclave espanhol. O que é que a Espanha pode fazer para resolver esta situação? A Espanha pode fazer muito pouco, porque depende também muito pouco de Espanha.
relembrar que Ceuta está no norte da África. Os primeiros a conquistar Ceuta foram os portugueses, no século XV. Deixámos depois perdemos um rei relativamente próximo. E o que é facto é que o mundo todo hoje acordou para o facto de Espanha ainda ter, se quisermos, um resquício de uma colónia no norte da África. Muita gente não sabia disto. E, portanto, é a primeira consequência. Ou seja, mostrar ao mundo que Espanha continua com uma pegada colonial no norte de África. Ponto número 1. Que Marrocos tem vindo a reclamar como sua desde a década de 50. 2. Estes surtos migratórios têm dado imagens absolutamente fabulosas para os movimentos xenófobos, antirracistas, de extrema-direita, que a Europa tem vindo a ver proliferar. Portanto, a pergunta no final é: a quem é que interessa tudo aquilo que aqui está a acontecer? Eu diria que interessa a duas frentes. Interessa a Donald Trump, por esquisito que pareça. Perguntar-me-ás, mas porquê que interessa a Donald Trump? Interessa a Donald Trump, porque Donald Trump está furioso com Espanha, furioso com Sánchez e, portanto, tem aqui uma capacidade de implicar com Sánchez. Mas qual é a relação entre Marrocos e os Estados Unidos? Muito próxima. Aliás, Marrocos foi o primeiro país do mundo a reconhecer a independência americana, em 1777. Há, aliás, uma autoestrada chamada Donald Trump, em Marrocos. Marrocos subscreveu os Acordos de Abrão. Marrocos, aliás, na sua Constituição, protege o povo judaico. Portanto, é um país muçulmano, islâmico, muito próximo de Israel, muito próximo dos judeus. Portanto, Marrocos tem aqui uma posição muito privilegiada nas relações com Donald Trump, nas relações com os Estados Unidos e, portanto, é, se quisermos, um aliado americano. Aliás, Donald Trump, que na sua loucura das tarifas, protegeu Marrocos com apenas 10%. Por outro lado, Donald Trump está muito interessado em fomentar e em fazer crescer os movimentos de extrema-direita europeus e, portanto, encontrar aqui um campo altamente fértil. Estas imagens ajudam a toda essa Naturalmente são um campo fértil para isso. Por fim, Marrocos vai ter eleições em setembro. E há no fundo, uma oposição crescente de alguém que está no governo, o ministro do Orçamento, que é líder de um partido político, muito próximo também do rei, que está muito interessado em mostrar que o atual primeiro-ministro, que é o homem mais rico de Marrocos, não tem tido a capacidade de resolver os problemas económicos marroquinos, que têm um reflexo na pobreza de Marrocos e na vontade de dezenas de milhares de jovens saírem de Marrocos. Portanto, Rodrigo, há aqui todo um conjunto de forças, umas a quererem mostrar que Ceuta já não deveria pertencer à Espanha, outras a querer fomentar o extremismo xenófobo e, por fim, outras ainda a aproveitarem-se destes acontecimentos para as eleições de setembro, que convergem todas no sentido de manter esta situação. Responder à tua pergunta inicial. Sim. O que é que a Espanha pode fazer? Muito pouco. Muito pouco. Professor, muito obrigado por ter vindo ao Now esta Boa noite, Rodrigo. Até à próxima. Obrigado.